Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física. E na aula de termodinâmica de hoje, nós vamos falar sobre a máquina de Stirling. A máquina de Stirling é um motor térmico cujo funcionamento pode ser aproximado como essa imagem, essa animação que vocês estão vendo. Ela tem uma fonte quente, uma fonte fria, e por conta, das trocas de calor que acontecem entre essas duas fontes, ela consegue movimentar aqui um pistão e produzir trabalho. O que nós vamos fazer nessa e nas próximas aulas vai ser estudar cada uma das uns exemplos de máquinas térmicas, ver as suas aplicações e no final fazer o cálculo dos seus rendimentos, falando suas vantagens e desvantagens. Essa máquina foi inventada pelo escocês Robert Stirling em 1816, junto com seu irmão. E eles estavam buscando uma máquina térmica ideal, aquela que tivesse um rendimento de 100%. Nós vamos ver mais para frente que isso é impossível de acontecer, mas nessa busca eles acabaram chegando a essa máquina térmica. Ela é usada na produção de energia elétrica em alguns lugares da Espanha, e ela também é utilizada na produção de energia elétrica em algumas sondas espaciais pela NASA. Agora vamos fazer a análise do seu funcionamento. Essa máquina é um motor de 4 transformações térmicas que acontecem em 2 tempos. Esses 2 tempos depois a gente vê como é que é o funcionamento, mas é porque o pistão ele só faz 2 tipos de movimentos, mas o gás que está ali dentro sofre 4 transformações térmicas. As transformações podem ser representadas num gráfico P por V, que vai estar girando no sentido horário, como vocês podem ver aqui, e ela vai ter essas 4 transformações. Uma expansão isotérmica, um resfriamento isovolumétrico, uma compressão isotérmica e um aquecimento isovolumétrico. São essas 4 transformações que fazem o motor funcionar. Agora vamos mostrar como que são os tipos de máquinas que de fato utilizam o ciclo de Stirling. Existem várias configurações, nós vamos mostrar aqui as duas mais comuns, as duas mais até fáceis de serem apresentadas. A configuração alfa, que apresenta esses 2 cilindros aqui, como se fosse um L, e o fluido está aqui nesse tubinho que você pode ver, sendo aquecido, sendo resfriado, fazendo o movimento dessa máquina. Nós podemos entender um pouquinho do funcionamento dessa máquina através dessas 4 imagens que vão representar as transformações sofridas pelo gás. Na primeira imagem, você pode observar que a maior parte do trabalho do gás está no cilindro quente, que tem contato com as paredes em volta, e isso faz com que o gás seja aquecido, e o aumento de pressão faz com que ele se expanda. Por causa do cilindro quente, quando ele chegar no seu volume máximo, e o cilindro aqui frio, que é o azul, estiver no volume mínimo, aí ele vai ser empurrado ao contrário. E aí o sistema ele tenta voltar, empurrando o cilindro de baixo para cima, empurrando o cilindro aqui de cima para a direita, fazendo a compressão desse gás. E aí o gás ele desce aqui para o cilindro frio, para a parte de baixo, o gás é empurrado. E aí ele descendo aqui para o cilindro frio, ele começa a ser resfriado, reduz a sua pressão e o gás é empurrado de volta aqui para o cilindro quente quando o frio estiver no volume máximo e o quente estiver no volume mínimo. Depois, esse gás começa novamente a sofrer a expansão e depois retorna para a configuração inicial. Aqui nós temos
as duas transformações isovolumétricas e as duas transformações isotérmicas, né? Quando os gases atingem os seus limites de volume, eles trocam calor, né, de certa maneira com um pistão parado, e aí depois que eles trocam calor é que os pistões eles se deslocam, né, de um lugar para o outro, fazendo o processo isotérmico. Então esse é o exemplo da configuração alfa da máquina de Stirling. Vamos agora mostrar a outra configuração, a configuração beta. Eu acredito que nessa configuração você vai conseguir enxergar um pouco melhor as 4 etapas de transformação. Então aqui vai estar uma animação com a transformação, né? Tá bem rápido, né? Para que você possa observar de fato como que esse negócio se movimenta, né? Tá vendo que ele produz trabalho por conta do movimento desses pistões. Então vamos tentar ver as 4 transformações agora separadas. Elas estão aqui representadas por essas figuras. Nós temos aqui um pistão, né, no primeiro desenho, que está comprimindo o gás aqui em cima, e ele vai se mover, né, para baixo, né, por conta da pressão que ele está fazendo. E aí o pistão de cima se move para cima, né, por conta da pressão, e o pistão de baixo ele se move para baixo. Tá? Aqui vai haver o processo isovolumétrico, depois nós vamos ter a compressão, né, isotérmica, por último a expansão desse cara, retornando em seguida para a configuração inicial. Cabe ressaltar que existem outros tipos de máquinas de Stirling. Esses dois aqui é só para a gente exemplificar um pouquinho do funcionamento deles. Vamos agora calcular o rendimento dessa máquina térmica. Bom, primeiro relembrando aqui as 4 transformações, né? A expansão isotérmica, o resfriamento isovolumétrico, a compressão isotérmica e depois o aquecimento isovolumétrico. Vamos ver quais dessas transformações produzem trabalho, produzem calor na fonte quente, da fonte fria. Então vamos lá. Primeira coisa, expansão isotérmica. Essa daqui com certeza produz trabalho. Né? Tá aumentando o volume e calor da fonte quente. O resfriamento isovolumétrico não tem trabalho, né? Porque não varia o volume e vai ser um calor da fonte fria. A compressão isotérmica também realiza trabalho, só que esse trabalho vai ser negativo, né, porque está sendo comprimido, e também vamos ter um calor da fonte fria. E o aquecimento isovolumétrico não tem trabalho, vai ter apenas o calor da fonte quente. Como nós queremos saber o rendimento, o que é rendimento, pessoal? Rendimento é trabalho sobre Q da quente ou 1 menos Q da fria sobre Q da quente. Lembrando que aqui a gente está botando menos porque a gente está pegando só o módulo desses caras. Tá? Em especial, né, o módulo do Q da fria, já que todos os outros são realmente já positivos. Tá bom? Então vamos lá, vamos calcular cada um desses trabalhos e depois a gente faz a conta do calor. Os trabalhos são as transformações isotérmicas. Então, nós vamos ter trabalho, vai ser trabalho 1, 2, mais o trabalho 3, 4. Eu botei aqui mais, né, porque a fórmula já vai nos fornecer um trabalho negativo. Como é que é o trabalho da transformação isotérmica? NRT, nesse caso aqui é o T da fonte quente, vamos chamar de TQ, vezes LN de V final sobre V inicial, mais NR T da fria, LN de V final sobre V inicial. Aí você fala, pô, mas você trocou aqui. Sim, porque o término desse é exatamente o começo do primeiro e vice-versa. Tá? Então, repara, LN, pessoal, você pode escrever o inverso. Como assim escrever o inverso? Trocar aqui, ó, VF sobre VI
e colocar um sinal de menos aqui na frente. Então, quem vai ser o trabalho? O trabalho vai ser N, R, TQ menos TF, ln de VF sobre VI. Geralmente, VF sobre VI, a gente dá um nome que vai ser o fator de expansão. Tá? Geralmente, a gente bota a letra Rzinho para esse cara. Então, o trabalho é NR TQ menos TF vezes ln de Rzinho. Agora vamos para o cálculo do calor da fonte quente. A fonte quente acontece na expansão isotérmica e no aquecimento isovolumétrico. Só que na expansão isotérmica, pessoal, esses dois caras aqui são iguais, né? Porque o ΔU é igual a zero. Então, eu já sei quanto vale o Q12. Só falta a gente calcular o Q41. Então, já botei aqui a expressão do primeiro, tá? E agora o calor, né, 41. Como é uma transformação isovolumétrica, é NCV ΔT. Ou seja, é NCV TQ menos TF. Então, o calor total, né, que seria o calor da fonte quente, é somar esses dois caras. Então, observa. Você pode botar o N em evidência, né? Pelo menos isso fica bonito. Então, é N. RTQ ln de R mais CV TQ menos TF. Lembrando que se a gente souber qual é o gás, a gente sabe o CV, tá? Então o R vai acabar ficando em evidência também, e essa equação um pouco mais manipulável. Então, finalmente, quem vai ser o rendimento? É trabalho, que a gente calculou aqui em cima, sobre o Q da quente. Repara que eu já cancelei o N que vai aparecer aqui com o N que vai aparecer aqui. O CV você pode escrever em função do R, sabendo quem é o gás, e aí isso vai cortar também. E aqui está a nossa resposta. Professor, essa equação é muito complicada, é preciso decorar? Claro que não, aluno. Você não precisa decorar essa equação. Eu estou te mostrando aqui um método que você tem para poder calcular o valor do rendimento de uma máquina térmica. Esse é só um exemplo, né? Pode aparecer para você uma questão com outras transformações, mas o método que a gente está utilizando aqui vai ser o mesmo a ser utilizado para outras máquinas, tá certo? Aqui eu optei por fazer o trabalho sobre Q da quente, mas nada impediria que nós calculássemos os calores das fontes frias e utilizássemos 1 menos QF sobre QQ para calcular o rendimento. Algumas outras máquinas nós vamos utilizar esse método. Destacam-se entre algumas vantagens desse motor que ele funciona basicamente com qualquer fonte de calor, pessoal. Então, por isso que ele é bem utilizado também para a produção de energia elétrica, para alguns carros elétricos. Então, por isso, né, você consegue produzir muito bem o calor para essas máquinas térmicas. São bem silenciosas, né, se comparado com outros ciclos, emitem pouca poluição e eles têm um alto rendimento. Talvez essa seja as principais vantagens do motor Stirling. Dentre as desvantagens estão o seu alto custo, né, por conta da forma como ele deve ser construído, e é difícil vedar o gás que está ali dentro e difícil o controle das rotações do motor. Faz com que isso daqui sejam algumas desvantagens para produzir determinadas tensões de energia elétrica. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @EduardFísica.